Olá, viajantes! O vídeo de hoje tem como objetivo esclarecer uma dúvida que muita gente manda para nós. Por que esse tal do câmbio fica subindo e descendo toda hora? Bora lá? Gente, esse câmbio é um pesadelo, né? Meu Deus do céu! E como muita gente acaba perguntando pra gente por que isso acontece, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar um pouquinho melhor. E se você trabalha com economia e com câmbio e eu falar alguma coisa errada aqui, me manda uma mensagem que eu refaço o vídeo, beleza? Então vamos lá. O câmbio, ele é determinado pela quantidade daquela moeda que rola no Brasil. Então, falando do dólar, se tem muito dólar rolando aqui, o câmbio cai. Se tem pouco dólar rolando aqui, o câmbio sobe. E como é que o câmbio entra no Brasil? Através de investimento estrangeiro. Seja ele com empresas abrindo filiais aqui, seja com exportação, ou seja, a gente vendendo os nossos produtos para os gringos e eles pagando em dólar os nossos produtos, e também com o turismo, né? O gringo vindo gastar o dinheiro dele aqui. Quando essas coisas não acontecem, o dólar ou o euro ficam fugidos e daí o valor fica super alto. E quando a gente precisa comprar para viajar ou para pagar os nossos serviços fora do Brasil, a cotação dele tá lá em cima. E o que dificulta o investimento estrangeiro de entrar no Brasil basicamente é a legislação. As leis no Brasil, elas impedem a facilidade da circulação de moedas estrangeiras aqui. Então quando uma empresa quer abrir uma filial aqui no Brasil, ela tem que lidar com uma série de leis trabalhistas que são difíceis para a implementação das suas operações, é caro. A mão de obra, ela é baseada numa lei trabalhista também difícil de lidar, que gera muito custo por empregado para a empresa. E aí, quando ela vem para cá querendo oferecer um serviço barato, ela acaba não conseguindo, porque ela vai ter que refletir todos esses custos no valor do produto final dela. A parte de exportação também é um caos, porque quando você vai vender os seus produtos, você acaba tendo que pagar uma série de impostos para o governo para poder fazer essa operação. Então você acaba vendendo muito caro aquilo que você produz e fica difícil de criar qualquer atratividade para um comprador fora do Brasil. E o turismo, que é o que eu posso falar com mais propriedade, ele fica difícil porque o Brasil é um destino caro. Um hotel 4 estrelas do Brasil, por exemplo, é mais caro que um hotel da mesma categoria nos Estados Unidos, na Europa, em países da África, da Ásia. E aí a gente perde a competitividade. Para vocês terem uma ideia, eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul em 2017 e lá é um país que tem muitas similaridades com o nosso. Não só no âmbito de belezas naturais, que é lindíssimo, mas também na estrutura da sociedade e na loucura da galera da política. Lá existem uma série de empresas que quem já foi para fora do Brasil morre de vontade de que elas se estabeleçam aqui, mas não conseguem justamente por essas questões de dificuldade que eu mencionei. E lá na África do Sul elas estão estabelecidas, funcionam a todo vapor e geram emprego para a população, permitem que o dólar entre, que o euro entre e principalmente que seja um destino turístico atrativo para os gringos. O que tinha de alemão quando eu estava na África do Sul não era brincadeira. E não era só fazendo turismo não, muitos queriam mudar para lá, muitos queriam fazer intercâmbio por lá, porque tem vários intercâmbios voluntários muito bacanas. Um tema que eu vou falar mais pra frente também. E assim o país fica recebendo esse capital de outros países que ajuda bastante, não é mesmo? Voltando a falar sobre as empresas, uma outra dificuldade que os empresários encontram aqui no Brasil é que o brasileiro dentro do Brasil, ele é difícil de ser empregado num patamar considerando os parâmetros internacionais. Não só pela questão da qualificação da mão de obra, mas também pela própria postura do brasileiro dentro do seu local de trabalho. As relações trabalhistas entre o empregado e o empregador aqui, elas são difíceis porque o brasileiro já se sente constantemente explorado e isso reflete no dia dele. E muito mais porque a gente vive com uma série de coisas aqui, né, que são para testar a paciência mesmo. E o gringo tem essa dificuldade de compreender isso aqui quando ele chega, porque ele não passa nem a metade do que a gente passa, não é mesmo, minha gente? Você já deve ter ouvido falar que viajar dentro do Brasil é mais caro do que viajar para fora do Brasil. Isso é verdade, até mesmo para nós, para nossa moeda, é caro viajar aqui dentro. Na Copa de 2014, eu tentei atender uma série de clientes do Brasil e gringos que queriam vir para cá, para várias cidades onde iam ser realizados os jogos, e quando eu solicitava os orçamentos de hospedagem dos hotéis ou de passeios em vários pontos turísticos, os valores eram estratosféricos e eu tinha até vergonha de passar esse valor para os meus clientes porque eles estavam completamente fora da realidade.
Então, são uma série de coisas que acontecem aqui que impedem a gente de progredir. E como nós como sociedade, podemos agir para poder melhorar essa situação? Não tem outro jeito. A melhor alternativa é, nas urnas, avaliar as propostas dos candidatos aos cargos políticos e entender como eles pretendem achar caminhos para que a gente saia dessa situação que já é constante há muitos anos. Verificar se eles têm ideias para que as leis fiquem mais fáceis, para que o investimento internacional entre, para que o mercado brasileiro fique mais fortalecido e atrativo para outros países. Não tem como a gente não pensar nesse âmbito. Imagina você sendo um empresário querendo expandir os seus negócios para países diferentes e aí você começa a analisar várias opções. E aí você encontra países que têm legislações mais simples, incentivo fiscal, ou seja, o país faz de tudo para que você coloque suas operações lá dentro, porque os governantes daquele país sabem o quanto é importante ter essa globalização e o quanto vai beneficiar a sua população. Agora, em outro caso, o Brasil dificulta, põe impostos caros, dificulta a legislação para o cara que está vindo da gringa, a mão de obra é difícil. Ou seja, você tem essas opções, você vai escolher o Brasil? Não vai, né? Então a gente precisa muito pensar nisso. Se envolver na política parece um negócio tão fora da realidade, mas é tão essencial para o nosso dia a dia, principalmente para quem quer a melhoria, não só para o nosso país, mas para a gente poder ter relações internacionais melhores e pensando num ponto de vista muito individual, de você poder fazer viagens para fora do Brasil em custos mais acessíveis, torna essa prática muito importante. Até mesmo se a gente pensar que com o dólar mais baixo aqui e vindo mais estrangeiros turistar no Brasil, o próprio mercado de turismo nacional ele vai encontrar mais competitividade, os preços podem cair e viajar aqui dentro pode se tornar uma coisa mais barata. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais pra frente eu trago outros assuntos pra gente continuar falando disso que eu amo, que é viajar. Tchau!